Olá, você está no canal Podcast Funsegem, criado para conectar você com notícias importantes da atualidade para o seu futuro. A pandemia de Covid-19 trouxe enormes desafios para a humanidade, em nível global. Tivemos que aprender a ficar em casa dias a fio, a abrir mão de ver familiares e amigos, nos habituar com home office, distanciamento social, uso de máscaras. A lista de lições é extensa. Mas é possível dizer que a pandemia nos trouxe também lições de planejamento financeiro? Para comentar esse tema, convidamos a economista e professora da PUC de São Paulo, Ana Rutz, que é planejadora financeira com certificação CFP. Vamos ouvir o que a especialista tem a nos dizer. Ana, é possível dizer que a pandemia de Covid-19 nos trouxe lições de organização financeira? Com certeza é possível, né? Por um lado, a gente tem que considerar que nunca se imaginou passar por uma situação como essa. Por outro lado, aquelas pessoas que tinham, eu diria que, feito duas tarefas aí nos últimos anos, elas estavam mais preparadas para enfrentar o que aconteceu. A primeira coisa, as pessoas que tinham um colchão financeiro de liquidez, ou seja, que tinham dinheiro guardado, vamos dizer assim, né? E um colchão adaptado para o tipo de vida que elas têm. O que eu quero dizer com isso? Um funcionário público ele é diferente de um funcionário seletista, que é diferente de um profissional autônomo. Esse último precisa ter um colchão maior do que o primeiro, e assim por diante. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é pensar aquelas pessoas que têm o hábito, por exemplo, de fazer muitas compras parceladas. Essas pessoas tiveram mais dificuldade na pandemia do que aquelas que não têm esse hábito, do que aquelas que têm o hábito de comprar à vista, o hábito de realmente só comprar coisas que cabem no seu orçamento no dia a dia. Então, eu acho que essas lições são as lições que vão ficar em primeiro lugar. E uma última coisa que eu percebi nas pessoas que me procuram é que planejamento financeiro tem a ver com prioridades de vida também, né? Então, perceber que muitas vezes são as experiências e não o consumo que fazem a vida foi uma coisa muito clara que eu percebi e que impacta diretamente a situação familiar, por exemplo, num momento de dificuldade como esse. Como nos planejar para enfrentar momentos de crise como o gerado pela pandemia? A primeira questão é essa que eu já mencionei mesmo, de você ter um colchão financeiro, um colchão de liquidez, uma reserva de emergência adaptada para o seu estilo de vida. Por exemplo, quando a gente tem duas pessoas que trabalham em casa, dois adultos que trabalham em casa, a gente pode ter um colchão menor do que quando a gente está sozinho, por exemplo. Quando a gente tem muitas pessoas que dependem de nós, é importante a gente ter um colchão maior. Então, é pensar que não é só ter dinheiro guardado. É como que tem que ser esse dinheiro guardado, né? Qual que é o tamanho? É muito comum as pessoas acharem que, eu tenho um mês dos meus gastos guardados, isso é suficiente. E não é suficiente, né? A gente está falando aí normalmente de no mínimo 6 meses. E por mais que seja difícil começar a guardar, tem que começar em algum momento. Então eu recomendo para nunca deixar para amanhã. Acho que essa é a primeira grande lição e talvez a mais importante de todas. E Ana, que dicas você daria para que nossos ouvintes possam se planejar financeiramente? Acho que a primeira coisa, eu falei agora aqui de uma reserva, de um colchão financeiro, mas é pensar no dinheiro guardado com 3 perspectivas, uma de curto, médio e longo prazo. Então, a gente tem que ter um dinheiro guardado lá para o futuro, certo? Uma reserva que a gente pode chamar de uma aposentadoria, né? Aquele dinheiro que você não vai usar agora. O outro é o curto prazo. E outra parte do nosso recurso é o recurso de médio prazo, que ele serve para financiar as coisas que a gente precisa adquirir, precisa comprar, ou que a gente quer adquirir e comprar. E com isso eu volto um pouco naquela tua primeira pergunta, em que eu falei das compras parceladas, né? O brasileiro tem o hábito de comprar sem ter dinheiro, de usar o mecanismo de crédito para fazer a compra. É um hábito cada vez mais comum, quanto mais mecanismos de crédito a gente tem, mais isso acontece. Mas todas as pesquisas mostram que quando você junta dinheiro para comprar alguma coisa, primeiro que você pensa melhor sobre o que você vai comprar, a tendência de comprar por impulso, ela diminui.
Segundo, que você faz melhor negócio. Então, pensar no dinheiro guardado nessas 3 perspectivas pode te ajudar a atingir determinados objetivos de planejamento. E estar preparado para eventualidades, para questões, perda de emprego, enfim, todas as questões que impactam diretamente na entrada de renda de uma família. O fim do ano está chegando e muita gente se pergunta: o que devo fazer com o 13º salário? Investir no fundo de previdência da Funsegem é uma boa opção? Vamos ouvir as dicas da professora Ana Rutz. Ana, estamos no último trimestre do ano e muita gente se pergunta: o que devo fazer com o 13º salário? Investir em um fundo de previdência como o da Funsegem, por exemplo, é uma boa opção? Sem dúvida é uma boa opção. Para o 13º, no geral, eu recomendo que sejam feitas 3 estratégias. A primeira é aquela pessoa que está endividada, ela tem que usar esse dinheiro para pagar a dívida, certo? Quem não está endividado, por outro lado, tem a liberdade de poder fazer boas escolhas. E aqui eu acho que tem 2 escolhas interessantes. Uma delas, claro, se você não começou a fazer o seu colchão financeiro, é a hora de começar a fazer. E a terceira, que está ligada justamente aos planos de previdência, que pode ser interessante, inclusive do ponto de vista tributário. Em primeiro lugar, você poder aproveitar os benefícios tributários de você ter uma previdência desse tipo. Então, se você está planejado financeiramente ao longo do ano, você pode pegar o seu 13º e tranquilamente fazer esse tipo de aporte. É recomendado que se faça. E o final do ano é um ótimo momento, porque você já sabe quanto você recebeu no ano, você já consegue fazer a conta certinha para ter todos os benefícios tributários. Então, sem dúvida, eu recomendo que o final do ano seja o momento para se fazer um aporte desse tipo em plano de previdência. Agora, vamos tratar de uma tendência que vem sendo apontada por diferentes pesquisas que tem a ver com a mudança de perfil dos novos investidores, sobretudo os jovens que passaram a se informar e a investir pelas redes sociais. Essa tendência veio para ficar? Quais os riscos de ter as redes sociais como fonte de informação para os investimentos? Vamos ouvir os comentários da professora Ana Rutz. Ana, mudando um pouco o foco da entrevista, gostaria que você comentasse a tendência apontada por diferentes pesquisas relativa à mudança do perfil dos investidores jovens que passaram a se informar e a investir pelas redes sociais como TikTok, YouTube e Twitter. Pois é, esses jovens estão aprendendo a fazer de tudo nessas redes sociais, né? E por um lado, eu acho que é maravilhoso porque supre uma necessidade mesmo de educação financeira que ainda não é suprida de outra forma. Acho que essa é a primeira coisa. A única questão é que, como qualquer outro conteúdo, a gente tem que ter um filtro muito grande, perceber bem quem é que está nos orientando, porque não importa a plataforma, né? O que importa é a qualidade do conteúdo que está se vendo. Eu tenho visto coisas muito interessantes. Eu acho que os melhores conteúdos são os conteúdos de comportamento financeiro, porque o mais importante é o hábito de poupar, é não gastar sem ter dinheiro, é gastar menos do que se ganha. Isso é mais importante do que todo o resto. O tipo de conteúdo que eu não gosto é aquele excessivamente focado em rentabilidade de produto. Porque geralmente é um conteúdo feito para atiçar uma coisa que todos os seres humanos têm, um desejo de jogo, um desejo de ganhar dinheiro com muita facilidade. Então, o que eu recomendo para os jovens geralmente é que, se uma coisa parece boa demais para ser verdade, é porque ela é boa demais para ser verdade. Então, acho que esse filtro já ajuda um pouco a lidar com essa avalanche de informações que aparecem nas redes sociais, principalmente no TikTok, que eu acho que é a tendência mais que os jovens utilizam mais de todos esses que você falou, né? E essa tendência também de investir na bolsa, que os jovens, talvez pela percepção de risco menor, essas pesquisas estão indicando também. Provavelmente tem a ver com isso, né, Ana? Tem a ver, e não é só bolsa, né? É bolsa, criptomoeda e um jeito de usar a bolsa com instrumento derivativo, que isso sim é muito complexo. Mesmo especialistas, pessoas que trabalham há décadas no mercado têm dificuldade. Só que quando você ganha fácil uma primeira vez, você tem aquela sensação de cassino, né? De que dá para você ganhar sempre.
como todo cassino, a chance muito maior é de que não dê certo. Por isso que você investir com planejamento financeiro, que as perguntas anteriores suas, né? Sabendo, portanto, quanto você tem garantido lá, por exemplo, o seu dinheiro da aposentadoria. Muito bem, aí você pode ter um pedacinho do seu patrimônio que você faz algo mais arriscado, mas isso está dentro de um contexto maior de planejamento financeiro, e não algo impulsivo, vamos dizer assim, né? Você ouviu a análise da especialista em planejamento financeiro, Ana Rutz. Esperamos que você tenha gostado deste episódio. Aguarde as novidades do próximo podcast Funsegem.